Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 60 com o tema Prática do Bem. Eu sou Márcia Alexandra Borges e farei o estudo com vocês. Para iniciarmos, vamos à leitura do livro, do capítulo por inteiro e depois a pequenos comentários. Então, prática do bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Um trecho da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, que Emmanuel vai comentar da seguinte maneira: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Em vez disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Muito bem, meus irmãos, essa é a leitura de hoje, nos concitando, nos conclamando a prática do bem. Pedro, depois que Jesus se elevou aos planos superiores, continuou a missão de Jesus, desperto, compreendendo a grande missão que ele tinha nas mãos de dar continuidade aos ensinamentos do Cristo, pois que Cristo o colocou como a pedra angular dos seus ensinamentos. E Pedro, assim como os outros, foram ao mundo daquela época para estabelecer os ensinamentos do Cristo, para levar as verdades, para curar. E, assim como Paulo se utilizava de escritos, de cartas, para manter a união das pessoas que a ele se congregavam às ideias de Cristo e que se envolviam naquele processo. E através daquelas comunidades passavam a viver de uma forma cristã, dividindo, compartilhando, cuidando, atendendo. E essas cartas, esses escritos, estimulavam as pessoas para que se mantivessem com a fé, não desanimassem, não caíssem nas armadilhas das situações da vida. E aí
pudessem manter a chama do amor a Cristo acesa. E na primeira carta de Pedro às suas comunidades, ele orienta, ele estimula a que mantivesse esse sentimento de até sacrificar-se em nome de Jesus, já que Jesus se sacrificou, mostrou, viveu, pregou tudo aquilo que ele falou de uma forma de vivência. Ele não simplesmente falou, ele viveu, ele se imolou para que nós pudéssemos compreender que a verdade é a da vida imortal, a da vida que continua e que nós precisamos ter esse olhar de que esta vida material é uma vida passageira, de que esta vida material é uma vida que pode nos dar coisas boas, mas são coisas transitórias, temporárias, que nós precisamos ter o olhar para a vida futura, a vida que nos leva a compreender que a vida espiritual é a verdadeira. E por isso, praticar o bem em todas as situações, em especial quando estivessem sofrendo qualquer tipo de perseguição. E aí Pedro coloca que tapeis a boca à ignorância. Por quê? Porque já tinha compreendido que a ignorância faz com que as pessoas se rebelem, as pessoas briguem, entrem em conflitos, disputem, mandem matar, como fizeram, mandem escravizar, como muitas vezes se fez. Mas, diante da prática do bem, não há contestação. Então, nós podemos ter muitas teorias do mesmo tema, teorias contraditórias de uma área a respeito de um conhecimento, mas onde entra a prática do bem, não há contestação. Então, por mais que as ideias cristãs, os ensinamentos que o Cristo tenha vindo trazer, chocasse e entrasse em conflito com interesses da época, que, semelhante aos tempos de hoje, trazem a noção de que nós temos que abrir mão dos nossos erros, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, que nós precisamos abrir os olhos, porque todos somos irmãos e todos nós merecemos ficar bem, merecemos ser felizes, merecemos ter o pão nosso de cada dia, o trabalho, a dignidade, a escola. Todos nós merecemos. E isso conflita com muitos interesses obscuros que ainda graçam na nossa sociedade. E por isso, Pedro nos exorta: façamos o bem, porque o bem vai ser o nosso advogado em qualquer momento. Nos momentos de maior necessidade, é através da nossa prática, da nossa ação, que vai ser condizente com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, que nós vamos conseguir calar a boca, isto é, estar imune a qualquer tipo de represália, de conflito, de contenda. Por quê? Porque a prática do bem é maior do que qualquer teoria, do que qualquer contenda, do que qualquer conflito. E ainda Emmanuel diz que gastar recursos preciosos com discussões estéreis e caprichosas não deve ser o nosso foco. O foco de quem trabalha pela mensagem de Jesus. Não ficar de contenda, a minha igreja é melhor, o meu ponto de vista é melhor. Não. Façamos o bem, independente de a quem, com os recursos que nós tivermos condições,
até mesmo no sacrifício de nossas próprias, dos nossos próprios confortos, das nossas próprias possibilidades. Então, que nós consigamos extrapolar essa fase superficial de conflitos, de discussões. A prática do bem fará silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Por quê? Porque vendo, sentindo a prática, percebendo que as pessoas ali envolvidas estão se beneficiando para o bem, sem nenhum processo de troca, sem nem mesmo a necessidade da gratidão, as pessoas acabam se tocando, percebendo e, quem sabe, trazendo a sua vivência para a verdade. E aí lembramos também de Francisco de Assis, que dizia: vá e pregue o Evangelho. Se precisar, fale. Então, o que Francisco de Assis estimulava os seus discípulos, os seus irmãos, a viver, a não ficar somente falando. Não, pregar. Pregar é viver. Por isso Jesus foi mestre. Mestre porque, além de ele ensinar, ele demonstrava com os seus gestos, com as suas ações, com o seu coração, com a sua vivência, tudo aquilo que ele vinha trazer, o Evangelho de Deus. Então, numa contenda, quando nós nos damos conta de que aquilo ali é um momento completamente estéril na nossa vida, que não vai nos levar a lugar nenhum, quanto é importante uma expressão de renúncia, que ao renunciar àquela contenda, o amparo se faz, o litígio acaba e em uma hora, um dia, pode se estabelecer a concórdia para toda uma vida. Então, não disputar, a não ser que o tema seja por caridade. E aí, com caridade, a gente não disputa. Com caridade, a gente compartilha, a gente se integra, a gente se une em benefício do próximo. É o amor em ação. Então, em qualquer contenda que nós consigamos perceber a necessidade de abrir o nosso coração ao que é útil, ao silêncio, à prática do bem. Então, o bem é uma semente que vai ser semeada através de uma ação e um dia produzirá frutos. Vamos lembrar de Jesus. Vamos lembrar que Jesus praticou o bem, foi perseguido, foi maltratado, foi crucificado, mas diante do mal ele se calou, ele praticou o bem, ele orientou as pessoas com quem ele conviveu, ele deixou suas sementes de amor, seus exemplos de luz. Então, quando ele se torna a divina luz, ele domina a ignorância humana. Então, sigamos seus exemplos, consigamos fechar as nossas bocas às contendas, coloquemos água, como dizia Chico Xavier, coloquemos um gole de água na boca e seguremos até que aquela vontade de discutir passe e a gente volte à prática do bem. Não sejamos cegos para os bons sentimentos, para as boas ações. Não nos coloquemos como loucos, perdidos, discutindo, sem fundamentos. Pratiquemos o bem, sigamos o exemplo de Jesus, sejamos o Evangelho na vida daqueles que talvez nunca tenham ouvido falar em Evangelho. Muito obrigada, meus irmãos. Essa foi a nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida. Amanhã estudaremos o capítulo 61, aqui na web rádio divulgar.net. Paz para todos.